Então, vida que segue. Vamos lá. Então, mais uma vez, essa disciplina é Conteúdos e Métodos do Ensino de Ciências para os pedagogos, né, para o pessoal da pedagogia, que vai ser a galera que vai fazer a iniciação científica, né, que vai fazer as primeiras experiências, que vai apresentar a ciência para as nossas crianças. Então, essa disciplina é fundamental, é extremamente fundamental. Se a gente pensar, as notas que a gente está nas provas internacionais em ciências e matemática, elas estão bem baixas. Então, eu fiz essa disciplina com maior carinho, porque eu quero realmente poder contribuir para que a gente melhore isso, para que lá nos primeiros anos os alunos já tenham um melhor trabalho possível, e o melhor contato inicial possível com o ensino de ciências através de vocês. Então, eu acho muito importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu sou o professor André Oliveira, eu sou professor de matemática, sou formado em matemática, em física, em ciência da computação também, mestre em física de partículas no CBPF, faço doutorado, tentando terminar, se tudo der certo, em Química Teórica no IME, né, que é o Instituto Militar de Engenharia que fica ali na URCA. Sou professor da FEUC já tem uns 4 anos, já dei aula no curso de Administração, Matemática, Pedagogia e Bacharelado em Sistema de Informação. E eu sou professor também do Colégio Estadual Eric Walter Heine, que fica ali em Santa Cruz. Não sei se eu tenho aqui alguma ex-aluna minha lá, às vezes vem umas alunas estudar pedagogia aqui na FEUC, não sei se tem alguém aí, se tiver, se manifesta. Bom, eu quero destacar o Prêmio Shell de Educação Científica, que eu venci em 2017, que me proporcionou algumas experiências bem bacanas, né? Além de uma quantia em dinheiro e alguns equipamentos, a gente foi para uma viagem educacional na Inglaterra, e lá a gente conheceu de perto o sistema educacional britânico e como eles trabalham com STEAM Education. STEAM Education, a gente vai ver mais à frente o que quer dizer. Também venci um prêmio bacana, que em 2019, que foi o prêmio Catalisadores, tá? Faltou uma sílaba aí. Catalisadores de Mudança de 2019, por um trabalho bacana envolvendo, que se chama Sarau Consciência Negra, que envolve arte, né, poesia, slam e a conscientização, a consciência negra, né? E também fui finalista do Prêmio Criativos da Educação 2019, esse é um prêmio bem bacana, a gente conseguiu ficar ali entre os finalistas, com um trabalho chamado Show de Física, que já trouxe aqui na FEUC, não sei se vocês conhecem. Essa foto é quando eu fui selecionado para participar de uma escola de física de professores de língua portuguesa, com professores do Portugal e do Brasil, foram 20 professores do Brasil, e eu um deles, e a gente conheceu o maior laboratório de ciências do mundo, o maior, que é o LHC, lá no CERN. É um acelerador de partícula que tem 27 quilômetros de diâmetro, que fica subterrâneo, 100 metros debaixo da Terra, que fica entre a França e a Suíça. Foi uma experiência fantástica. Essa aí é uma foto lá. Bom, então esse sou eu quero conhecer vocês aí aos poucos, vocês vão se apresentando para a gente ficar com maior intimidade. Bom, vou começar direto. Por que ensinar ciências? Por que ensinar ciências às crianças? Alguém quer tentar responder essa pergunta? Alguém tentaria responder para mim essa pergunta? Por que ensinar ciência para as crianças, gente? Vamos começar. Eu quero que vocês se manifestem. Vocês estão fazendo a disciplina de conteúdos e métodos de ciência. Vocês vão trabalhar com crianças. Será que com as crianças vocês deveriam trabalhar somente português, matemática, ou é importante ensinar ciências? Fala aí, quem quer falar aí para ajudar? Professoras, professores, quem se manifesta aí para falar alguma coisa, por que você acha importante ensinar ciências para as crianças? Para que elas possam se conscientizar desde cedo
Por exemplo, entender que está tudo interligado, tanto os fenômenos da natureza, a questão de cuidar do meio ambiente, talvez seja isso? Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Eu vou falar, os meus próximos slides, Amanda, tá bem nessa linha do que você falou. Mas alguém quer complementar, ou falar de forma diferente, ou falar qualquer coisa? Obrigado, Amanda. Quem mais? Vamos lá, mais uma pessoa, aí a gente passa. Professor, bom dia. Bom dia, Pamela. Eu não sei responder em si essa pergunta, mas eu acho importante começar esse assunto dizendo que toda criança é muito curiosa, né? E talvez o porquê, a resposta dessa pergunta venha através da curiosidade da criança. E aí complemento com tudo que a Amanda falou, né? Obrigado, Pamela. Exatamente, gente. Ela lembrou um outro aspecto importante, a curiosidade da criança. O que a gente faz com a curiosidade da criança? Alimenta a curiosidade? Ajuda ela a descobrir as coisas de acordo com os seus interesses? Ou manda se calar que você sabe o que tem que aprender? Então, curiosidade também é muito importante, muito importante. Isso vai te ajudar a ter um bom ambiente de sala de aula se você explorar a curiosidade da criança. Então, maravilhosas falas, mais alguém aqui está falando. Bom, Fabiana Moura. Bom dia, professor. Teremos aulas com o senhor nas quintas-feiras também. Na grade de horário mostra essa disciplina no quinto último. Então, vamos lá. A gente vai ter sempre aula quinta no último tempo e sexta, quinta é de 11h20 a meio-dia e sexta é de 9h40 a meio-dia. Mas nunca, nunca eu estarei aqui presente falando algo na quinta, ao vivo. Na quinta eu só vou colocar o início do debate que a gente vai ter no dia seguinte. E nem sempre também a gente estará aqui ao vivo. Muitas vezes eu vou colocar já o vídeo pronto, como eu falei lá no início, porque tem atividades que demandam, tem detalhes, né? Tem detalhes específicos para montar, então já vou deixar a aula gravada. Tem material de um curso que eu fiz para a PAI, né, que está na PAI, quem é associado à PAI pode assistir, que é o material Ciência na Prática, que é muito bacana, uma gravação ótima que a gente fez no estúdio, então eu vou aproveitar esse material, então eu não estarei aqui ao vivo falando com vocês. Então é importante essa pergunta da Fabiana. Só teremos esse momento de estar aqui ao vivo, né, numa atividade síncrona, somente sexta-feira, nem toda sexta, muitas sextas eu vou apenas colocar o material, mas toda quinta terá um material novo, terá uma discussão nova, uma atividade nova. Uma atividade pequena, porque é para um tempo, uma introdução. E na sexta a gente tem a essência da aula. Então, se vocês olharem lá na programação, vocês vão ver que na programação está escrito sempre quinta e sexta, mas na quinta vai ser uma introdução ao tema, na sexta a gente explora mais. Às vezes comigo aqui ao vivo, às vezes com vídeo, com material. Vera Santos. Permitir que as crianças explorem o meio em que vivem a partir de seu cotidiano. Bacana falar de seu cotidiano, isso é muito importante, o contexto, né? O contexto, cultura e contexto social, muito importante, quando você se preocupa com o cotidiano da criança. É por meio deste ensino que a criança vai trabalhar sua imaginação e se tornar crítico frente às diversas curiosidades e problemas que podem ser colocadas a ela. Maravilhoso, por isso que é bom trabalhar com pedagogo, já sabe tudo do ensino, né, do processo, das etapas de desenvolvimento da criança, ainda mais nessa faixa que vocês vocês já estudaram as teorias cognitivas, não é mesmo? A gente fica com uma certa facilidade para conversar. Mas, gente, não se preocupem em falar também, só falar quem acha que já está com a ideia pronta. As três que falaram muito bem. Mas é legal falar o que você pensa, porque a gente vai tentar partir do
ponto que você está, como a Vera falou aqui, do seu cotidiano, é o caso de vocês também. Vocês precisam confrontar o que vocês imaginam com o que a gente vai ver daqui para frente. Mais alguma colocação? Ou seguimos? Vamos lá, qualquer momento pode me interromper, como eu falei, né? Então, por que ensinar as ciências às crianças? Elas já falaram aqui a importância da gente, a partir do cotidiano, a gente aguçar a curiosidade das crianças. Foi falado também aqui da questão de se colocar diante de problemas que nós temos, né, e da nossa realidade, como o meio ambiente, por aí vai. Agora, vamos ver o que diz a BNCC. Detalhe, gente, nosso curso será pautado na BNCC. Vamos nos aprofundar na BNCC. Então, vamos ver o que diz a BNCC. Para debater, aqui ela está dizendo por que ensinar ciência, né? Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas. São imprescindíveis, ou seja, não podemos ficar sem. São imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais, quanto científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a presença da área de ciências da natureza e de seu compromisso com a formação integral dos alunos. Bom, eu vou para fazer uma pausa aqui, porque eu acho muito importante discutir isso que a BNCC está dizendo, gente. Fiquem muito atentos. Essa discussão agora que eu vou fazer aqui com vocês, ela vai valer para todo o nosso curso. Vai ser bem a essência do nosso curso. Como falou a Vera aqui, nós temos que criar cidadãos críticos, né? Nós temos que criar cidadãos críticos e para a gente poder lidar com nossos problemas e buscar soluções. Quando a gente pensa, como diz aqui a BNCC, em questões como alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento, não adianta só nós tentarmos ser éticos. Primeiro que a ética, né, tem várias éticas, tem ética cristã, tem várias éticas que vão ter alguns conflitos ali. Mas não adianta apenas pensarmos pensar em ética, né, o como proceder para ser justo. Basta eu pensar como, de acordo com meus valores, como proceder para ser justo com o outro, para criar uma situação de justiça. Não dá para pensar só com esse conhecimento. Político. A questão política, eu prefiro o partido político tal, eu concordo que o governo tem que ser duro, eu acho que o governo tem que ser macio. Só essa questão não dá para abordar esses aspectos. Culturais, também não dá para pensar só em questões culturais, mas todos eles são importantes para discutir esses pontos. E, principalmente, nesses casos que a gente está falando aqui, o conhecimento científico. Lá o milho que eu botei ali, o milho transgênico, o que esse milho afeta? Se eu pensar só politicamente, dependendo da minha ação política, de como é a minha concepção política, a minha ideologia política, eu posso ser muito a favor aos alimentos transgênicos, né? Eu sou liberal, eu quero que as empresas façam de tudo para crescer e vender. O milho do Brasil está vendendo para caramba, está exportando, tá gente morrendo de fome aqui, não tem nem milho para comer, mas está exportando. É um valor enorme que tem para a nossa economia. Então, sendo extremamente liberal, eu sou totalmente a favor. Eu sendo mais progressista, né, eu sendo muito progressista, muito de esquerda, eu vou ser totalmente o contrário, porque esse milho transgênico não atende aos interesses da população,
ao colocar o milho transgênico, você não acabou com a fome no Brasil, você não conseguiu espalhar esse milho na mesa de todos os brasileiros. Você ajuda as empresas, e as empresas dizem que ajuda a gente. Então, eu posso ser extremamente contrário. Então, esse antagonismo aí, ele tem que ser mediado pelo conhecimento científico. Eu preciso conhecer o que é um transgênico. Eu preciso saber o que é a transgenia, como se dá isso, que efeitos isso pode ter no nosso organismo, para que, com isso, eu supere as questões ideológicas e pense de forma ética. Mas essa forma ética ela só vai ser possível se eu sair dessa concepção apenas política e conhecer a base científica que tem essa transgenia. E pensar também as questões culturais do povo brasileiro. Então, é fundamental o conhecimento científico para eu poder abordar essa questão. Contracepção. Devo usar camisinha? Não devo? Devo ensinar a minha filha e o meu filho como utilizar a pílula, né, a tabelinha? Isso a gente já teve muitos problemas, questões principalmente religiosas, de religiões proibiam, depois passaram a permitir. Algumas fecham os olhos, porque sabem que é muito pior se não deixar, né, não dá para proibir as pessoas de fazerem sexo, né? Sexo é uma parte legal da nossa vida. E aí você vai proibir de usar camisinha, de usar pílula. Pelo contrário. Opa, bateu uma porta aqui por causa do vento. A gente tem que ensinar, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber a margem de erro. A gente precisa saber uma camisinha, qual é a margem de erro dela. Pode acontecer de utilizar a camisinha e mesmo assim engravidar ou pegar uma doença? A pílula, qual é a margem? Como que ela age? O que ela faz? Que efeitos que ela tem no corpo da mulher? Por que não tem pílula para homem? Por que a ciência não trabalha? Por que a ciência não? Por que o governo, né, e as empresas que trabalham, a farmacêutica, não investem em pílulas para homem? Quais efeitos que isso tem no corpo da mulher, só no corpo da mulher? E daí a gente vai para as questões, né, depois que engravidou, quem decide se é possível ou não o aborto? Como foi essa concepção? Então, são questões, aí a gente tem uma briga enorme, não, a partir de 3 meses, até 3 meses, já não pode abortar, não pode. Você pode ter sua concepção ética, sua concepção política, sua concepção cultural, né? A cultura vai pegar lá a religião, principalmente, mas sem ter o conhecimento científico, você não está sendo ético, você não está sendo justo ao querer discutir isso. Você precisa saber a base científica desses equipamentos. Transporte público. Por que na Europa, você vai à Europa, o transporte público funciona, que é uma beleza, a base do transporte é o público. Nesse prêmio Shell, a gente foi lá na sede da Shell, conheceu os diretores da Shell de lá, de Londres. A gente foi, conversou com ele, fizemos uma reunião, teve uma atividade legal, depois saímos. Aí eu e meus amigos iam aproveitar o momento de foco, a gente ia lá em Candental, né, conhecer lá onde era a terra da Emerald House, não sei falar o nome dela. Quando a gente pega o busão, o que a gente vê? Um dos diretores estava no ônibus que a gente pegou. Por quê? Porque o transporte público funciona lá. Aí eles podem proibir que na região central de Londres, proibir que andem carros particulares. O trem lá, você roda de trem a Europa todinha. E por que a gente não tem isso aqui? Por que o trem cada vez só é sucateado, não expande, esse metrô não expande? Metrô é uma malha enorme. No Rio de Janeiro, metrô é uma linha. Que se eu não souber, sem ter a base científica, sem ter base do que é isso. A matriz energética, eu preciso ter uma posição sobre a matriz energética do nosso país. Os combustíveis fósseis estão acabando.
Geração de energia elétrica. Qual é a nossa base de geração de energia elétrica? As hidrelétricas. São maravilhosas? Não tem problemas? Nossa geração de energia é gratuita? É livre de problemas? A gente precisa saber. O Brasil está discutindo agora qual vai ser a matriz energética dos próximos 10 anos. Pelo menos estava discutindo lá no penúltimo governo. Agora, eu nem sei como é que está esse debate. A gente acabou de criar uma usina hidrelétrica gigantesca, Belo Monte, que foi fruto de muito debate. Onde você estava na hora desses debates? Como você se posicionou? Você esperou alguém dizer o que era para dizer, ou você, conhecendo o que é uma usina hidrelétrica, os impactos que ela pode causar, as vantagens que ela tem, você procurou ter uma posição ética e uma opinião, até para ajudar as crianças a se orientarem? Porque se você não orientar seus filhos, seus parentes, suas crianças, alguém vai orientar. Política, é como um amigo meu dizia, política é questão de espaço. Se você não ocupar aquele espaço, alguém vai ocupar. E toda a questão médica, né, gente? A questão da medicina, de medicamentos, isso precisa de uma base científica. O Brasil está falando agora, o mundo está falando em vacina. Vacina para o Covid, é simples assim. A vacina mais rápida que a gente teve na história foi 4 anos, foi mais rápida. Agora estão falando uma usina em menos de 1 ano, uma vacina em menos de 1 ano. Então, já está uma disputa, já está uma corrida da vacina agora no mundo. Quem faz a vacina primeiro? E um monte de gente se voluntariando aí para colocar isso no corpo. E aí, o que é uma vacina? O que é uma vacina? O que implica você colocar isso no seu corpo? Que perigos tem? Por que tem que demorar 3 anos para fazer uma vacina? Ah, é só sentar e orar? Não, gente. É ciência. Então, então eu vou ler novamente aqui, porque eu acho que esse é o cerne da nossa questão nesse curso. Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, que eu nem falei da manutenção da vida na Terra, né? Porque a gente está tentando acabar com esse planeta. Entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos, culturais, quanto científicos. Só isso já justifica o ensino de ciências para os nossos alunos de forma integral. Então, isso quem diz é BNCC, tá? Se quiserem falar algo, podem falar. Letramento científico. Observem esse quadro. Olha só, temos gráficos, temos tabelas. E aí? Quais letramentos são necessários para manipular e entender esses textos? Basta saber ler. Prefeitura de Maceió, 100 mil fãs no Facebook, mais de 300 mil pessoas visualizam os conteúdos essa semana. Maceió, 82, São Paulo, 2%. Tem ali vários anos e tem um mapa. legal, bacana. E aí você dá sequência, a maioria das pessoas olha esses gráficos, se enganam, né? Fingem que entenderam, vão tentar entender o que está escrito no texto. A maioria, eu não estou falando só de crianças, estou falando até de professores. É bom lembrar esse ponto aqui, ó, para lembrar. A gente tem um problema, para voltar aqui, a gente tem um problema muito sério, que a gente tem pessoas maravilhosas, que fazem discursos lindos, mas que elas vão a fundo na questão filosófica, na questão política, são super criteriosas para selecionar os autores, e aí quando pega na questão científica, simplesmente mostra mais simples do que uma criança de 2 anos, né? Simplesmente mostra uma alienação científica total que enfraquece o seu próprio discurso. Eu dei exemplos aqui da questão do alimento. Você vai lá, você pode pesquisar na internet, vai achar sociólogos, filósofos, geógrafos, alguns falando com muita propriedade do tema, mas você vê que ele vai fugindo da questão científica, porque ele tem uma completa ignorância e não procura resolver isso. Se perceber que algum ponto da filosofia não está sendo entendido, ele vai lá e lê aquele teórico mais sinistro, mas não procura resolver o seu problema com a ciência. Isso é muito ruim. Então, a gente tem muitos grandes filósofos, pensadores, pesquisadores, que têm
não tem esse letramento científico. Isso enfraquece o seu discurso. E quando sentam na mesa com um cientista, principalmente que tem uma amplitude maior, né, no seu discurso, eles ficam fracos. Eles não conseguem responder a um gráfico. Fazem um discurso lindo para quem também não tem esse domínio, mas na hora de que se bota um gráfico na frente deles, eles se desesperam, porque não conseguem mais argumentar. Aí tentam apelar. Então, meu objetivo é que vocês não passem por isso, que vocês encarem a partir de agora, de frente, a questão do letramento científico. Então, ver isso, esse gráfico, para a maioria das pessoas brasileiras, vai passar batido. Vejam essa imagem. Knowledge, Experience, Creativity. Vamos chamar esse knowledge aqui de informação. Aí você tem as informações. É o que a maioria das pessoas está fazendo. Eu quero saber se eu sou contra ou não o aborto. Vou pegar a informação. Alguns vão procurar, alguns vão fazer pior, né? Alguns vão procurar alguém que eles acham que tem que dizer o que ele tem que fazer, o que ele tem que pensar. Vou procurar o meu guru. Mas muitos vão agora para a internet. E pior, a maioria vão pelos memes. Tem gente se educando pelos memes, né? Deixa eu ver se eu acho um meme bom aqui sobre isso no WhatsApp. Opa, no Face. Não. Mas a maioria se informa. Lê algo rápido em algum site na internet, de alguém falando. Então ele pega dados, pega informação. Com essa informação não dá para fazer muita coisa. Dá para você fazer meme. Mas não dá para construir muita coisa. Agora, quando você experimenta, você pega aqueles dados e confronta, você verifica a origem daquele site, vê outros sites, vê quem está produzindo, cria um conflito ali, tenta pensar, né, você tenta ver experimentar aquele problema, aí você já começa a visualizar alguma coisa. E a criatividade só é possível, ou seja, só é possível você dar uma contribuição para aquilo depois que você teve essa experiência. Não dá para saltar de dados de informação para a criatividade. Quando você defende uma posição, uma opinião, muitas vezes você está defendendo informação pronta que você pegou de alguém, de algum guru, de algum meme. E você precisa ter essa experiência, você precisa ter esse conflito dentro de você, você precisa confrontar ideias, para que aí você vai poder ter criatividade. Criatividade é você dar uma contribuição para aquela discussão. Você poder falar de forma que você saiba, de acordo com a minha, eu estou dizendo, eu defendo que o aborto tem que ser liberado até tantos meses por conta disso, daquilo. Eu estou dizendo isso porque eu confrontei com tais e tais situações e tais situações. Não é exemplo, porque uma pessoa... Não, é criar experiência mesmo, não exemplo. No universo de 210 milhões, se você disser, mas o Joaquim fez não sei o quê, não dá. Então, criatividade só é possível depois dessa experiência. Letramento científico agora, de novo, voltando para a BNCC. O que a BNCC diz disso? A capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, estamos falando de uma capacidade de compreender e interpretar o mundo. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar antes. Para compreender e interpretar o mundo, um dos letramentos que eu preciso é o científico. A gente acabei de dar exemplos sobre isso. Agora, em vermelho aqui. Em outras palavras, aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo. Importante é o exercício pleno da cidadania. Esse é o meu objetivo, que vocês se preocupem em formar cidadãos. E ao pensar em formar cidadãos, você precisa de habilidades, você precisa de valores, você precisa de concepções que tenham, entre outras coisas, uma base científica. Então, para formar cidadão que possa atuar no mundo, ele precisa do letramento científico. A gente acabou de ver exemplos aí de como é importante o letramento científico.
Vamos ver esse quadro aí, ó. Tem aí essa chargezinha, né? Aí diz aqui, o primeiro charge, o método científico. Aqui estão os fatos. Que conclusões podemos tirar deles? Aí o método criacionista. Aqui está a conclusão. Que fatos podemos encontrar para mantê-la? Então, acho que essa figura já fala por si só, não preciso nem comentar. Se alguém quiser comentar, vamos dar uma paradinha aqui para vocês falarem um pouquinho, senão fica esse monólogo aqui. Vamos lá, o que vocês acham dessa última figura aí ou do que foi falado até agora? Duas pessoas aí comentar, por favor. Podem comentar essa charge agora que a gente viu, fica mais fácil. Vamos lá, um de cada vez, sem pressa. E aí, minha gente, temos 24 pessoas aqui. Quem comenta para mim essa charge que a gente viu agora? Vou escolher uma pessoa. Vou escolher uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar com a letra E. Deixa eu ver se tem alguém com a letra E aqui. Não tem. Deixa eu ver outra letra. Letra T. Letra T. Thaís. Thaís e Tamires. Thaís, o que você acha dessa figura que a gente viu agora? Dessa charge? Thaís. Ai. Laís, você pode comentar, Laís, pra gente? Laís Oliveira, com L agora. Pessoal, preciso que alguém comente para a gente poder dar continuidade. Quem pode comentar aí a charge? Professor, alguém respondeu no chat. Ah, eu não vi. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, Gabriela. Entendi que na segunda imagem, muitas pessoas acabam distorcendo os fatos para caber na informação que elas querem. Perfeito, maravilha. Então vamos dar continuidade. Como ensinar ciências? Aí aqui, eu peguei aqui agora para a gente pensar como que é ensinada a ciência, como que a ciência cresceu no último século. Mais uma charge. Defina sua filosofia positiva, Auguste. Bem, não é um sistema metafísico nem uma explicação das essências. Não dá para ser mais positivo? Só estuda os fatos. Usa métodos científicos. Então a ciência é importante e a metafísica é bobagem, né? Positivamente, só a ciência pode trazer benefícios reais para a sociedade. É verdade isso, gente? Só a ciência pode trazer benefícios reais para a nossa sociedade? É verdade? A gente está nesse nível de ilusão? Só a ciência que traz benefícios positivos para a sociedade? Professor, bom dia. Bom dia, Laís. Agora eu vou conseguir responder, porque a outra charge eu não tinha entendido. Na minha opinião, não é só a ciência. No caso, a ciência ela mostra os fatos que são cientificamente comprovados, mas existe a ciência em que o ser humano, sem ter a comprovação científica, sem ter passado por um estudo prolongado, a parte do conhecimento que a pessoa tem, traz de suas tradições, ela consegue entender alguns fenômenos, principalmente naturais, muito melhor
pelo fato de não ter estudado. E já a ciência, ela comprova se é certo ou não o que as pessoas estão falando. Maravilha, Laís, muito bom. Mais alguém quer falar? É nessa linha mesmo. A gente tem a nossa cultura, né? Nós temos a nossa cultura. A cultura diz muito, fala muito para a gente. A maior parte aliás, as explicações científicas vêm da nossa cultura. Então a gente tem uma cultura e algumas pessoas estudam alguns aspectos daquela cultura e tentam criar leis. Então a ciência é isso, mas é um modelo. Você pode ter outras pessoas que fazem outras leis, além de pode ter pessoas que não têm leis e entendem bem aquele processo. Agora, a ciência é importante porque quando o sujeito faz ciência, ele tem que seguir um método científico e aquele modelo tem que ser válido para qualquer um que experimentar. Então, a gente tem que valorizar a nossa cultura antes de estudar a ciência. Mas ela também não é uma oposição a isso. Pelo contrário, a gente tem que somar a nossa cultura com os modelos científicos que a gente passa a conhecer e, a partir daí, ampliar, dar novas ideias, fazer novas concepções. E como a gente viu um pouco ali atrás, a gente viu alguns quadros, vou até voltar aqui, ó, aqui que a BNCC diz, ó, não é só a ciência. Assim como não são só conceitos éticos, políticos e culturais, também não é só a ciência. Tem muitos conceitos. E aí, por que eu vim aqui? Porque a ciência, durante muito tempo, no final do século XIX, ela tomou um caminho muito positivista. E no Brasil foi retomado na ditadura militar. Né? Aliás, na nossa república, na nossa república, né? No início da república, e depois retomado na ditadura militar. Essa ideia de que a ciência vai resolver todos os nossos problemas. Não é verdade, não é assim. Pelo contrário, nós temos problemas que às vezes podem ser até ampliados pela ciência. O caso, por exemplo, das mídias sociais. A gente tem dificuldade de lidar com as pessoas. Assim, alguns cientistas perceberam isso e deram algumas soluções. Algumas só escancaram nossas ignorâncias, né? A gente vê coisas horríveis nas redes sociais. As pessoas utilizando muito mal. As pessoas continuam sem falar com você, seu vizinho, não tem coragem de falar suas ideias porque tem vergonha das ideias, mas no Facebook bota aquelas aberrações até com mais intensidade. Então, são diversos aspectos que a gente tem que levar em conta para pensar na sociedade. Pensar só que a ciência vai resolver isso é a gente reproduzir a ideia positivista, a ideia de Comte. E a gente tem que fugir disso. E você não pode ensinar isso para a criança. Às vezes você tem um comportamento de que não é esse, não é positivista, você leva em consideração muitas coisas, inclusive aspectos místicos, né? Você acha muito importante questões místicas, mas na hora de ensinar a criança, apresenta a ciência para ela como algo milagroso para resolver seus problemas. Fujam disso. Fujam de livros didáticos que abordem assim, fujam de sites que têm essa abordagem. Então, a ciência positivista não é legal, já foi provado isso, foi abandonado em muitos lugares. Aqui, vira e mexe, volta aí alguns a trabalhar. A ideia de que a ciência é neutra. A ciência é neutra, gente. Sônia falou aqui, então a cultura e a ciência andam juntas. Exatamente, Sônia. Andam juntas, de mãos dadas. E é isso que a gente tem que levar para a sala de aula. Na sala de aula, a gente está fazendo uma separação disso. E eu vou mostrar nessas atividades que a gente vai fazer aqui, como ligar isso novamente. A gente vai botar... Só não vou trabalhar aspectos místicos, mas aí porque aspectos místicos, né, nem místico, nem religioso, porque isso daí é muito particular. É muito particular e depende do grupo. Você depende muito de onde você vai estar. Você vai trabalhar numa escola católica. Aí você pode, de repente, colocar outros ingredientes, além do que a gente está discutindo aqui. Você vai trabalhar numa escola adventista. Você vai trabalhar numa escola candomblecista. Vai trabalhar na escola budista. Então, questão religiosa a gente não vai abordar aqui, né? Porque é uma questão muito particular e que, geralmente, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com elas. A religião, para mim, deveria ser utilizada como uma coisa sua, para você criar o seu bem-estar, não para você impor sanções a outros, não para você se afastar de outros.
Então, esse aspecto. Mas agora, aspectos culturais, aspectos éticos, políticos, filosóficos e científicos vão andar juntos nas propostas que eu vou fazer aqui. E mais, diversão, jogos e brincadeiras, vai ser a base, tá? Eu tinha pedido para alguém comentar para mim a questão da neutralidade da ciência. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a ciência é neutra? Quem pode comentar para mim? Gabriela Braga disse que acredita que não. Isso, gente, mas isso é difícil de enxergar também. Você preste atenção, na hora que você for trabalhar com as crianças, vocês também têm que trabalhar isso quando for possível. A ciência não é neutra. O trabalho que eu faço lá no doutorado, ele não é neutro. Ele atende a alguns interesses. Quando eu fui fazer mestrado, eu sonhava trabalhar com filosofia da ciência, trabalhar com coisa. Chega lá no mestrado no CBPF, que é um dos maiores institutos de ciência do Brasil, chega lá, quase ninguém trabalha com isso. Praticamente ninguém. Para você conseguir, é difícil. Para conseguir uma bolsa para trabalhar com isso, você trabalha com ciência, né, mais pesada, ciência, a parte mais filosófica, a história da ciência, você não tem tanta pesquisa no Brasil, nem bolsa para isso. Quando eu cheguei no doutorado, meu orientador mostrou, eu faço isso, isso e isso. Alguns ainda falam, qual que você quer trabalhar? No meu caso desse meu orientador, não. Você falou, você vai fazer isso? Você vai trabalhar com isso, aí a gente discute em que aspecto. Então, não tem neutralidade. A questão dos investimentos. Você vê agora o Brasil. O Brasil está com essa luta contra o Covid, mas você vê algumas coisas absurdas, algumas autoridades querendo utilizar questões pessoais, questões políticas para tratar isso. Questões de teoria da conspiração. Eu quero a cloroquina. Caramba, você tem dificuldade de falar essa palavra. Cloroquina. A cloroquina é tão legal, eu vou investir. Então, o Ministério da Ciência, o Ministério da Saúde, querendo colocar dinheiro nisso. Aí, o que acontece com isso? Olha os problemas que tem você ficar insistindo numa coisa, não porque você tem uma base científica que te mostra que aquilo traz resultado, mas simplesmente por questões ideológicas, questões políticas, questões de intuição, né? Tem pessoas que querem trazer intuição para o trabalho científico. Então, um dos problemas com isso. A cloroquina, ela já foi, os cientistas já sabiam a atuação dela, cheia de efeitos colaterais para uma determinada doença. E nem com essa doença eles gostavam de trabalhar com a cloroquina. Mas quando surgiu essa coisa aí, não vou nem trabalhar de onde começou isso, né? Alguns falam, mas como surgiu essa teoria aí de que a cloroquina resolveria, que alguns políticos adotaram, e aí começou-se uma forçação de barra fazendo as nossas instituições, Instituto Butantan, Fiocruz, USP, o FRJ, fazendo a galera deixar de trabalhar com coisas que tinham mais possibilidade de dar resultados, para poder investir tempo e dinheiro para testar esse medicamento. Fizeram, testaram, gastaram tempo, gastaram dinheiro, provaram que aquilo não tinha resultado, e ainda tem uma forçação de barra. Então, a ciência, ela não é neutra. Quem está investindo, que toma as decisões para onde que vai o dinheiro, para onde vai investir. Existe uma política, por isso que a gente tem que ficar atento às políticas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Se você vê o ministro da Ciência e Tecnologia falando, ele não fala de cloroquina, ele fala de outros, tem discurso dele aí no YouTube. Ele fala de outros medicamentos que o Ministério está testando, que está tendo alguns resultados, não para curar, mas para tratar, para diminuir o número de mortes. Mas ele também sofre uma pressão de que engula de goela abaixo esse medicamento. Então, a gente precisa estar atento do que está acontecendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente precisa estar acompanhando. Para isso, a gente tem que ter uma base científica, a gente tem que ter um letramento. Eu não posso sair do nada, cair ali naquela discussão do nada. Eu vou tirar para o ímpar, vou fazer a dedanha, né, para ver quem que eu vou apoiar. Ou eu vou usar a minha concepção política. Ou eu vou utilizar a minha concepção religiosa para fazer essa escolha.
não é legal, não é ético. O ético é que você tenha alguma base para você dar uma opinião, que você possa colaborar, você possa atuar como cidadão que você é. Bom, essa primeira, gente, e a segunda vai ser muita fala minha mesmo, tá? Eu não gosto de aula assim, não, mas nesse momento é importante, para a gente ter ideia de como vai ser o curso. Então vai ter muita fala minha. Mas depois a coisa vai ficar bem prática, porque vocês vão ver que a minha ideia não é uma ciência só explanatória. Olha essa imagem, gente. O que vocês acham dessa imagem, dessa aula nesse laboratório? Me dá aí, eu quero ouvir o que vocês acham dessa imagem. O que vocês acham aí? O que essa imagem diz para vocês? Fala o que vier à cabeça de vocês, tá? Quero ouvir o que vem à cabeça de vocês. Isso é uma aula tradicional de laboratório num colégio, pelo que parece aí, um colégio particular caro, né? O que vocês acham dessa imagem? O que ela diz para vocês sobre o ensino de ciência que está sendo feito aí? Bom dia, professor. Bom dia, turma. Essa imagem está nos mostrando, está associando a teoria com a prática. É o que muitas das vezes falta, infelizmente, nas nossas escolas públicas, né? Fazer essa união da teoria com a prática. Muito bom, Patrícia. É isso mesmo. É importantíssima essa junção da teoria com a prática. Agora eu pergunto para vocês, mas vocês acham que isso está sendo feito da melhor forma? Vocês acham mesmo que está rolando uma grande produção de conhecimento aí? Tem alguma coisa meio robotizada aí? Não está achando estranha essa imagem? O que vocês acham? Bom dia, professor. Bom dia. Sou a Mariane. Eu acho que está faltando a prática dos alunos, né? Porque está só o professor fazendo a experiência e eu acho que para eles o importante é eles estar manuseando, manipulando nessas coisas. Porque assim eles vão aprender realmente, vão construir o conhecimento deles. Maravilhoso, Mariane. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Olha para a cara dessas crianças, gente. Isso tá legal? Elas estão felizes? Professor, eu Oi. acredito que a organização da sala, como está nessa foto aí, também influencia muito nisso, do aluno não tá tão, como é que eu vou dizer, tão interessados, mas não é aquela coisa assim do aluno estar na prática em si. E se fosse só para observar o professor, essa organização da sala está muito ruim, porque o pessoal da fileira de trás provavelmente não está vendo o experimento da forma que deveria ver. Maravilhoso. Mais uma fala maravilhosa. E um aspecto que eu nem tinha pensado também. A Mariana pegou bem no que eu queria que vocês enxergassem, que essa aula não tá bacana. O que essa professora fez? A gente precisa de laboratório, de experimento. O que eles fizeram? Eles pegaram um roteiro, gente. Olha essas crianças com a caneta na mão sem escrever nada, e todo mundo com o caderno na mesma página. Eles estão seguindo um roteiro robotizado. Está todo mundo ali mecanicamente, a professora está ali torcendo para que ninguém faça nada de errado, eles com medo de quebrar alguma coisa, e só a professora falando, que experiência. Gente, isso é um laboratório tradicional. Em alguns momentos vai ser importante fazer isso, em alguns momentos. Mas não dá para você colocar a experiência na nossa sala de aula com todas as aulas sendo assim. Vai ser maçante, vai ser robotizado, as crianças não vão estar produzindo conhecimento, elas vão estar preocupadas em não errar nada, em anotar o que tem que anotar. Não vai ter aquele prazer da grande descoberta, né? Vai ter expectativa do negócio funcionar. Se não funcionar, então, mais frustrante ainda. Imagina uma coisa assim, feita tudo para dar certinho, já com fim determinado, e o negócio não dá certo. A frustração que essa criança tem. E, além disso, como destacou bem aqui, quem foi que falou agora foi... Agora eu perdi o nome de quem falou agora por último. Quem foi? Foi a Pamela? Isso, fui eu. Como a Pamela falou, se é para fazer uma aula explanatória assim, uma aula que é o professor falando tudo só, então vamos arrumar direito essa sala, né? Porque realmente, olha o pescoço do garoto lá, quase quebrando. Olha essa daqui de trás. Ela aproveitou que está sendo encoberta pela da frente e já está olhando outra coisa. Deve ser o celular. O outro lá de trás está olhando para a roupa, porque eles estão encobertos. Então, se é para ser uma aula assim, vamos arrumar isso direito.
Mesmo que fique um grupo embolado aqui, mas que eles consigam, você consiga olhar para eles e eles consigam ver tudo. Esse pessoal que está atrás não está vendo isso que ela está fazendo. Então, aqui eu botei um laboratório tradicional para vocês virem que a minha proposta não é vocês trabalharem de forma robotizada assim. Lógico, se tiver um laboratório desse na escola, tem que aproveitar. Se tiver práticas, peguem alguma, mas não baseiem o ensino de ciências só em seguir roteiros. Seguir roteiros prontos que tem que dar um determinado valor, que a criança não pode errar nada, que a criança não tem oportunidade de mexer alguma coisa. Essa criança aí não pode dizer, você bota mais um pouquinho de cloreto de potássio. Não pode. Provavelmente, talvez aqui, alguns professores nem sabem o que vai acontecer se botar um pouco mais de cloreto de potássio, porque ele também está seguindo um roteiro, sempre fez o roteiro daquele jeito. E aqui, então, falamos da ciência positivista, que vocês não podem ensinar assim. Não adianta só não pensar assim, mas também não ensinar para as crianças, para os seus filhos, para as suas crianças, para os seus alunos assim, que a ciência vai resolver todos os problemas. A ciência não é neutra, e ela pode ser mais interessante, trazer melhorias para a sociedade, se a gente conseguir a maior quantidade de pessoas que tenham base para poder dar opinião sobre diversas questões que envolvem a nossa vida. E a ciência é definitiva, a ideia de que fez isso aqui e acabou, a ciência é o fim da história, é a ciência, não é assim. Tem a nossa cultura, tem a nossa criatividade, que pode trazer concepções diferentes, pode trazer outros modelos, tá bom? Então, essa é uma questão importante. Agora, metodologia. Acho que a gente já passou pelas partes mais pesadas dessa nossa discussão. Vamos falar agora de metodologias. Então, a gente já falou um pouco de metodologias aqui, né? A gente falou de aulas explanatórias, de laboratório tradicional, mas aqui a gente vai caminhar para outras metodologias que a gente sugere. Então, eu sou crítico da metodologia da aula, de você dar aula do professor lá na frente, falando, as crianças passivamente ouvindo. As crianças de hoje, elas querem atuar, elas querem mexer, elas trazem ideias, elas sabem, se você for conteudista, essa coisa de ficar só achando que você vai levar conhecimento para as crianças já não vão muito se interessar, porque elas sabem que com um aparelhozinho, rapidamente elas acessam as informações. Você precisa mostrar para elas o que se faz com a informação, o que você pode ajudá-las a transformar aquela informação. É isso que você, como professor, tem que mostrar. Com um papelzinho, o que vocês podem fazer juntos. Tá? E conectar ideias de vastas concepções. Então, olha uma aula explanatória. Olha só essa aula aí. Ó. Não vou tomar uma escola, agora uma escola um pouco mais não rica, né? Aquela de cima parecia uma escola bem riquinha, essa daqui não. Mas a professora fez de tudo aqui para fazer uma aula diferente. Ela usou a tal das TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. E usou papel, ela usou computador, ela usou papel, ela fez um monte de coisa. Quer dizer, mas o que ela não deixou de fazer? Não deixou de centralizar a aula nela. A aula é em torno dela, ela tem que dar show, ela tem que dar espetáculo. Por que os alunos não podem dar show e dar espetáculo? Criança passa a atuar. O PIBID ele vai trabalhar essencialmente com metodologias ativas, fugir dessa ideia de explanação, igual estou fazendo aqui, falando. E não é só deixar o aluno levantar a mão e perguntar alguma coisa, como a gente está fazendo aqui. Às vezes é importante.
Professor, a gente não está ouvindo você. Estava mudo aqui, gente, desculpa. Obrigado, fala aí. Dei mole. Vamos voltar aqui, então, rapidinho. Eu estou pegando aqui a... Estão me ouvindo agora, né? Sim. Estou pegando aqui a BNCC. A gente vai trabalhar essencialmente com a BNCC. Quem não estudou com a BNCC ainda, essa é uma oportunidade também que a gente vai ter. Que vocês vão ter. A nossa ênfase vai ser no ensino fundamental, principalmente ensino fundamental 1. Essa vai ser a nossa ênfase das práticas que eu vou mostrar para vocês, trabalhando as aprendizagens essenciais que a BNCC propõe. Até porque a BNCC ela fala numa progressão. No ensino fundamental 1, a gente faz uma progressão do que foi visto no ensino infantil. Então, quando você for trabalhar, se você for trabalhar com a educação infantil, você pode pegar essas práticas que eu vou mostrar para vocês aqui, e você pode pegar um aspecto dessa prática, pegar uma forma mais simples e trabalhar com as crianças no ensino, na educação infantil. Quando chegar no fundamental, você faz a prática efetivamente, como a gente está propondo aqui. E essa prática, ela vai dar uma base até para o sujeito que está indo para o ensino médio. Então, a gente vai fazer aí uma conexão, vamos centralizar, porque tentar abraçar tudo não dá. Então, vamos focar aqui no ensino fundamental 1, mas falando de uma forma ampla que você consiga trabalhar. Se você estiver na educação infantil, você pega um aspecto dessa prática, e se você estiver no ensino médio, você dá uma sequência ou aprofunda um pouco essa prática. Então, lembre-se, a nossa essência aqui, nossa ênfase vai ser no Fundamental 1, embora a gente vai estar discutindo os temas que são abordados no Fundamental 2 também. Tá? E eu também vou falar algumas vezes da educação infantil, de algumas habilidades da BNCC. Vamos falar então das metodologias ativas. Metodologia ativa, o que ela tem de diferente? A gente pode utilizar TICs, que é a tecnologia da informação e comunicação, que é o que aquela professora lá de cima estava fazendo, mas não só isso. A gente tem que usar a cultura da escola, como alguns já falaram aqui, utilizar a cultura da escola. O papel do professor vai ser um papel mais de organizador, de orientador, de promotor daquela produção de conhecimento pelas crianças. O aluno precisa ter autonomia, ele precisa ser capaz de tomar algumas decisões, ele precisa ter esse direito de tomar algumas decisões na aula. Aí a mudança do espaço, que a Pamela falou aqui também, e a mudança da avaliação. A aula não pode, nosso planejamento não pode ser voltado para a avaliação. Por isso que eu também planejei aqui o nosso curso de uma forma que vocês não se preocupem tanto com a avaliação. A avaliação vai ser simples. A avaliação vai ser simples, vai ser bem tranquila. Eu quero que vocês viajem no que a gente vai discutir nas aulas. Talvez preocupados mais em curtir, em entender, em propor, vocês, do que com a avaliação, vocês consigam aprender mais. Bom? E produzir mais conhecimento. Então, a gente não precisa ficar esperando grandes laboratórios para poder fazer experimentos, gente. Esse é um erro, é um equívoco. Não é só se você tiver um laboratório de ciência na escola que você vai fazer ciência. Não. Você pode fazer com materiais reciclados, você pode fazer com materiais reutilizados, com papelão, com garrafa PET. Essa garrafa PET aqui foi com trabalhos com essa garrafa PET que eu ganhei esse prêmio Shell de Educação Científica para construindo foguetes com meus alunos. Depois, mais à frente, numa das práticas, vocês vão ver melhor informações sobre esse trabalho. É bem bacana, tenho muito orgulho. E essa atividade aqui com essas crianças, eu faço nesse colégio que eu falei, nesse colégio aqui na Barra. Então, olha, papelão, garrafa PET, isopor, papel alumínio, com tudo isso você constrói muito aprendizagem. Olha as caras dessas crianças aqui. Compara com a daquelas crianças lá naquele laboratório que eu mostrei assim. Olha o sorriso dessa criança. Depois vocês vão ver as fotos das crianças lá no colégio de educação fundamental que eu falei para vocês. Como eles se divertem, como eles aprendem sorrindo.
Vai ter momentos de mais seriedade, né, de tratar com mais rigor alguns aspectos, mas não precisa ser todo momento. Essa feira aqui, olha só que festa, pode chamar de feira mesmo, a festa que tá. Agora, e se vocês forem contratadas para trabalhar num colégio? Como esse colégio que eu falei que faço alguns serviços para eles lá, né, que eu faço algumas consultorias, alguns trabalhos. Lá tem um laboratório assim. Aí eles te chamam para trabalhar dando aula de ciências lá no ensino fundamental 1, paga bem lá. Aqui lá em colégio bilíngue tem que saber inglês também. Porque as aulas são em inglês, mesmo para o ensino fundamental. Mas aí você sabe inglês, você tem, eu tenho TOEFL, eu tô bem pra caramba, sendo formada na FEUC, meus professores são maravilhosos, eu tô muito bem, passei pro mestrado. Aí te jogam na sala de aula e te jogam no laboratório, você vai dar metade dessas aulas aqui. E aí, gente, o que você faz com esse laboratório? Aí você vai falar, não, tem alguma coisa errada aqui, é a sala do zelador, a sala do... Não, gente, isso aí é o que a gente é o que a gente chama de laboratório make. Laboratório make. O ensino make ele cresceu muito nos Estados Unidos e depois se espalhou por alguns países da Europa, também China, chegou ao Brasil, tanto o STEAM quanto o make, chegaram ao Brasil principalmente nas escolas particulares. Tem algumas públicas de algumas prefeituras tentando fazer experimentação, mas principalmente nas escolas particulares e principalmente nas escolas bilíngues, porque estão acompanhando os programas de ensino da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, principalmente escola bilíngue de inglês. Então, esse laboratório aí é um laboratório make. Ali você não segue roteirozinhos bem detalhados, que as crianças precisam ficar atentas do que você está fazendo. Não, aí as pessoas metem a mão na massa. Então, o ensino make é meter a mão na massa, é você ensinar ciência, ou seja lá o que for. Lá, por exemplo, a gente ensina inglês, mas ensina inglês tendo como base algum fenômeno científico. E a partir daí você faz algum experimento, alguma coisa que reproduz aquilo que você está trabalhando. Lá a gente já fez tanta coisa bacana. Então, esse é um laboratório que você não tem nada pronto, nada bonitinho aí, nada organizadinho. Você vai construir junto com os alunos suas propostas. Então, o ensino make é isso, é o fazer construindo, né? É construindo, é metendo a mão na massa. E com as crianças, então, é meter a mão na massa, né? Não é só construir o conhecimento, mas construindo alguma coisa real mesmo. Esse é o ensino make. A gente vai falar mais sobre ele durante o curso, tá? Estou só fazendo uma explanação rápida. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente vai discutir com mais detalhe. Vamos ver exemplos, vamos ver aplicações, vou mostrar umas experiências bem bacanas para vocês. Aí é o que você faz com esse laboratório. Esse é um laboratório maker também. Esse também pode ser um laboratório STEAM. O STEAM é o ensino que tem como base a ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Também surgiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele surgiu com a ideia de construir formação de mão de obra, né? Estavam preocupados com o desemprego e com os novos empregos que as antigas escolas não conseguiam preparar os alunos para essas escolas, e as novas funções que não se encaixavam naquelas disciplinas isoladas, né? Como trabalhar com nanotecnologia, física médica, isso não se encaixa mais, não é só saber física, não é só saber matemática, então envolve muitos aspectos. Então surgiu ali, depois ela se espalhou pelo mundo, em muitos países ela surgiu como uma ideia também de colocar a mão na massa, mas vendo o mundo como ele é hoje. O mundo tem uma base científica, ele tem uma base tecnológica, a engenharia, né, a matemática, que começou só STEAM, depois colocaram o A, porque colocaram o ar de arte para incluir a questão cultural. Então, eu também vou mostrar para vocês alguns... Quando eu colocar no curso para vocês, na prática, mostrar para vocês alguns exemplos, vocês vão conseguir diferenciar um pouco o STEAM do ensino make, embora tenha muitas coisas semelhantes. Na prática, vocês vão ver o exemplo. Esse meu trabalho que eu falei do Prêmio Shell, que era com lançamento de foguete, ele é essencialmente STEAM. Aí vocês vão ver esses exemplos quando a gente tiver durante o curso. Bom, a BNCC, vocês quando forem trabalhar a BNCC no ensino fundamental,
a gente vai ter essas 3 bases aí na ciência da natureza. Vocês vão ter que trabalhar com a BNCC. Vocês sabem que a partir de 2023, a BNCC já existe, né? O ensino médio, que vai ter um novo ensino médio a partir de 2023 obrigatoriamente. Mas a BNCC ela já está valendo, todas as escolas têm que seguir a BNCC. Então, você precisa dominar a BNCC. Os processos que você vai fazer para entrar num colégio, vai procurar ver se você conhece a BNCC, tanto na escola particular quanto no concurso para as escolas públicas. Você precisa dominar. E essas são as 3 raízes aqui, os 3 eixos que eles separam para poder explorar e desenvolver as aprendizagens essenciais no ensino fundamental. É matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. A gente também vai explorar melhor isso durante o curso. Vamos ver só aqui como que a gente vai explorar. Então, presta atenção. Tem essas 3 raízes. Eu vou pegar com práticas. Eu não vou pegar, a partir desse ponto, a coisa fica mais bacana. Porque deixa de ser teoria, teoria, e a gente passa aí para a prática. Tudo que a gente vai discutir, o que é matéria e energia, o que é vida e evolução, o que é terra e universo, o que a BNCC quer, o que é ensino por competências, que a BNCC pede. Tudo isso a gente já vai ver na prática. Eu vou apresentar algumas atividades que ali vocês vão ver, vão poder conseguir domínio de algumas matérias, de algumas questões, de alguns fenômenos, que muitas pessoas não dominam, e ao mesmo tempo entender como que a gente está seguindo o que a BNCC está propondo, de questões de valores, questões étnicas, né, éticas, né, étnicas também, que é uma questão da desigualdade ética no Brasil. Então, a gente vai daqui, a coisa fica mais interessante, porque a gente vai aprender com prática, praticando, e vocês vão praticar também. Aí uma das práticas que a gente tem é uma sequência de aulas sobre o sistema solar. O sistema solar, gente, se a gente fizer uma pesquisa, vocês vão ver que é uma das coisas mais mal ensinadas no ensino fundamental 1. São muitos erros, são planetas alinhadinhos, como essa figura aqui, né? São órbitas bonitinhas, a inclinação tem muitos aspectos do sistema, a proporção deles, tem muitos aspectos do sistema solar que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvidas, muitos de vocês não têm segurança, e se pegar o primeiro site que encontrar na internet, podem reproduzir equívocos. Então, esse curso foi feito pensando nisso, mas pensando nisso praticando. Todas essas atividades que a gente vai ter aqui vão ter práticas, e às vezes mais do que uma prática. Mais do que uma prática. Então, quando a gente for trabalhar lá o sistema, o que é o foguete? A gente vai ter uma prática para o foguete. Quando a gente for trabalhar o sistema solar, a gente vai ter 3 práticas para montar um sistema solar. Como você fazer essa prática com os alunos? Sempre com material de baixíssimo custo ou de custo nenhum. Como montar um sistema solar com as crianças de forma que elas sejam ativas, que elas se divirtam, que elas aprendam se divertindo, brincando, que você torne essa aula mais dinâmica, né? Como montar um foguete, como falar de foguetes para eles, como falar da corrida espacial utilizando uma prática. A gente vai explorar bastante o sistema solar, porque é uma das coisas que as crianças têm mais dúvida. O que é o Big Bang? Vamos fazer rápida sobre o Big Bang. Lapbook do Big Bang. Então, quando essa questão da astronomia, da cosmologia, é uma questão de muita curiosidade das crianças, e muitos professores não conseguem responder, não conseguem atender a isso. Pulam para outro. Não, vamos falar disso não. Aí vai falar do que acha que é importante. Mas isso é da curiosidade da maioria, de muitas crianças, E a gente vai explorar aqui de uma forma que você consiga atender essa curiosidade deles. E com prática, né, com eles se divertindo. Então, a partir daqui, a gente deixa de ser tão teórico, falando, né, porque como eu dividi o curso assim, primeiro a gente discute, hoje a gente está discutindo como é o curso, não tem como, tem que ser essa oralidade aqui. Depois a gente vai discutir o que é a ciência, como ensinar a ciência, para aí a gente ir para os conteúdos e para os métodos na prática. Então, conteúdos e métodos, a gente vai teorizar nas primeiras 2 aulas, ou 3, né? E depois a gente vai direto para a prática. A gente vai conhecer um monte de coisa.
Caramba, gente, onde foi que eu parei? Eu nem vi que tinha interrompido aqui. Vou ter que ficar de olho. Onde eu parei? Tava falando de quê no momento? Só para encerrar aqui. Vamos lá, vocês lembram onde que eu parei? Só para a gente concluir aqui, porque realmente eu nem vi que eu tinha... Estava falando sobre o universo ainda. Caraca. Então vamos fazer rapidinho aqui em 5 minutos para a gente encerrar. A internet está muito instável. Então a gente vai falar sobre o sistema solar, vamos falar sobre a Terra e seus fenômenos, a geração de energia elétrica, um vulcão, como produzir um vulcão e ainda mostrar para as crianças o quanto que o vulcão é importante. Será que o vulcão é só um problema? A gente vai fazer uma experiência que eles vão ficar loucos com o vulcão subindo a larvazinha lá, mas eles vão, naquele processo divertido, eles vão aprender que o vulcão é importantíssimo foi importantíssimo para o desenvolvimento dessa terra linda que a gente tem. A gente vai estudar também ecologia e evolução. As crianças adoram falar sobre dinossauros, eles adoram dinossauros. Então a gente vai falar sobre dinossauros, a gente vai mostrar para eles quando estiver falando de vulcão, a gente vai falar de dinossauro, vai pedir para eles levarem o dinossaurozinho para lá. A gente vai falar do quanto que a gente está acelerando o processo de destruição do nosso planeta, o que a gente tem que mudar para poder preservá-lo, vamos falar de pegada ambiental e tudo mais. Os nossos estudos, eu espero que vocês tenham sempre papel e caneta do lado do computador, do celular, né? Você precisa anotar, gente. O ensino não é só eu falando e vocês absorvendo, não. Vocês precisam confrontar o que vocês conhecem com o que eu estou falando e, a partir daí, produzir conhecimento. Então, sempre papel e caneta do lado, né? Uma calculadora pode ajudar, um cafezinho também ajuda. As aulas, nossas aulas serão essencialmente pelo Google Classroom. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Tá. Então, nossas aulas serão essencialmente pelo Google Classroom, a gente vai ter eu vou colocar diversas atividades ali, para que vocês possam fazer as atividades. Se alguns quiserem antecipar algumas atividades, eu aos poucos vou colocando lá. Então, vocês vão poder antecipar, não deixem acumular, as atividades serão tranquilas, serão atividades que você resolve no nosso tempo de aula. Você vai poder... Nós temos 4 horas de aula por semana. Vai sobrar tempo. Com 1 hora você consegue fazer as atividades que eu vou propor, ainda tem 3 horas. Nossas aulas não vão ser de 3 horas, vão ser geralmente de 1 hora, para que você tenha essas outras 3 horas para você desenvolver as atividades. Então, você vai ter tempo para desenvolver as atividades. Não deixe acumular, tá? O Google Meet vai servir para algumas reuniões como essas. No início, a gente vai ter algumas reuniões como essa, que a gente precisa de uma base teórica. Espero ver as carinhas de vocês todos aqui. Podem ligar as câmeras quando quiserem. Também vou colocar toda semana uma informação lá no Escola 1, mas apontando para o Google Classroom. Não vou colocar material no Escola 1, mas vou avisar que está sendo postado. Avaliações. As avaliações vão ser tranquilas, a ideia é que vocês foquem na viagem que a gente vai ter na BNCC e no ensino de ciências, para que com isso vocês fiquem mais tranquilos, não se preocupem tanto em ficar memorizando coisas para as avaliações, não, quero que vocês aprendam, se divirtam também no processo. Então as avaliações vão ser tranquilas. A V1 e a V2 vai ser a participação nos tópicos dos debates, eu quero que vocês participem no debate, eu já coloquei um lá, gostaria que vocês sempre participassem, toda semana. Você vai ter 4 horas toda semana. Pega meia horinha para responder aos debates toda semana, não deixa acumular, porque se acumular pode complicar. Você vai lá, responde. Você vai precisar, muitas aulas nossas, você vai precisar ler o nosso texto, assistir alguns pequenos vídeos, né? E fazer um comentário compilando o que você entendeu, o que você viu. Muitas aulas serão nossas assim. Você deixar para depois, periga. Então, resolva isso no nosso tempo de aula. Teremos questionários também que você resolve. Se você já tiver assistido os vídeos, você vai resolver muito rapidamente, que serão questionários direto. Alguns experimentos e práticas para você produzir e botar vídeos e fotos para a gente. Plano de aula só na V2. Na V2 a gente vai ter um plano de aula também
Até lá a gente já vai ter discutido todos os aspectos e aí vai ser tranquilo para vocês fazerem um plano de aula. Fora que vocês já aprenderam a fazer plano de aula. A V3 não, a V3 é diferente. Se você deixou acumular as atividades, não participou dos debates quando deveria, não fez os questionários, não fez os... Você vai deixando acumular, chega uma hora que não vai dar para dar conta, aí você vai achar que é muita coisa. Se você fizer sempre no horário da nossa aula, fazer só as 3 horas de sexta, você consegue resolver. Não fazendo, você vai acumulando. E aí você pode ficar perdido. E aí você vai ter uma prova teórica. Aí sim você vai ver a quantidade de coisas que a gente estudou, porque você vai ter que estudar para uma prova de 10 questões, você vai estudar BNCC, metodologias científicas, novas metodologias, concepções de ciências, práticas científicas e tudo mais. Isso vai ter 10 questões teóricas para você resolver. Na verdade, eu ia botar 2 horas, eu botei 4, mas tudo bem. Com 4 horas de duração discursivas. Então, não vão para essa V3 que não tem necessidade. É só no dia, no horário, na sexta-feira, você fazer as atividades que a gente pede. Agora, ainda vai ter um tempinho, né? A gente começou um pouquinho, depois a gente não teve a aula de hoje. Então, ainda dá para você ir lá e comentar a primeira atividade que eu coloquei lá, que é a apresentação, e eu vou colocar mais uma lá ainda hoje. Simples também, de ambientação. É isso aí, meu povo. Bom final de semana para vocês. Será em grupo ou individual? Então, Vera, depende. Algumas práticas poderão ser feitas em grupo, geralmente dupla. O plano de aula vai ser em dupla. O plano de aula vai ser em dupla. A prova é que é individual. A apresentação está contando. Não, a apresentação é mais para a gente se conhecer mesmo, mas a outra que eu vou colocar agora já vai valer. Mais alguma pergunta, gente? Podem fazer qualquer pergunta que quiserem agora, essa é a hora. Sobre mim, sobre o curso, sobre o que eu falei aqui. Alguma coisa que vocês acharam que está faltando aí? Tem algo que vocês acharam que ia ter e não tem? Bom, então é isso, gente. Foi um prazer conhecê-los. Bom final de semana para você também, Sônia, e para todos vocês. Beijão. Tchau, tchau. Bom final de semana. Nada, tchau, tchau. Tamo junto.